medieval vai começar. Adentrando o coração da Europa medieval, nos deparamos com uma realidade brutal: a tortura. Longe de ser um ato isolado, a tortura era um espetáculo público, meticulosamente coreografado para incutir medo e obediência. Imaginem a angústia do cavalete, o corpo se contorcendo sob a pressão insana, cada estalo dos ossos, um grito de agonia. Mas a crueldade não se limitava à força bruta. O homem medieval, em sua busca por dor, concebeu engenhocas como a roda de Catherine e o berço de Judas. A primeira, um instrumento que esmagava ossos e dilacerava a carne, enquanto o segundo, suspenso no ar, impunha uma agonia lenta e excruciante. A tortura, um lembrete constante do poder absoluto e da violência que permeava aquela sociedade. O ano de 1346 marca a chegada de um dos maiores flagelos da história, a peste negra. Imagine cidades vibrantes, transformadas em cemitérios a céu aberto. Corpos empilhados, o ar pesado com o odor da morte, enquanto ratos, portadores da doença, espreitam becos escuros. A peste negra não poupava ninguém, ricos ou pobres, jovens ou velhos. Todos sucumbiam à sua fúria implacável. Mas a peste não se limitou a dizimar vidas. Ela dilacerou o tecido social, espalhando o pânico e a desconfiança. A fé, outrora um porto seguro, foi abalada, dando lugar ao medo e à superstição. A dança macabra da morte transformava a vida em um jogo de azar, onde a sorte era a única aliada. Ou a luta até o último suspiro. Adentrando o século XIII, a Igreja, outrora símbolo de luz e salvação, revela seu lado obscuro, a Inquisição. Criada para combater a heresia, a Inquisição rapidamente se torna um instrumento de terror e perseguição. Imagine a angústia de ser acusado de heresia, um crime invisível, julgado por tribunais onde a justiça era uma miragem. A Inquisição, com seus métodos brutais, deixava um rastro de dor e sofrimento. Confissões arrancadas sob tortura, a fogueira, símbolo máximo da repressão, consumindo vidas em nome da fé. A sombra da Inquisição, um lembrete aterrorizante do poder da intolerância e do fanatismo religioso. Enquanto a nobreza se deleitava em seus castelos, a esmagadora maioria da população, os camponeses, lutava para sobreviver. Imagine o nascer do sol, o chamado para mais um dia de trabalho árduo nos campos. Homens e mulheres curvados sob o sol escaldante, as mãos calejadas arando a terra, cultivando os alimentos que nunca chegariam à sua mesa. A vida camponesa era uma luta constante contra a fome, a doença e a opressão. Sujeitos a impostos abusivos, reféns da vontade do senhor feudal, os camponeses carregavam o peso da sociedade medieval em suas costas. Em um mundo sem antibióticos e anestesia, a doença era uma sentença cruel. A medicina medieval, uma mistura de superstição e conhecimento rudimentar, oferecia poucos recursos e muitos riscos. Imagine a agonia da sangria, a crença de que drenar o sangue restauraria o equilíbrio do corpo. E se a sangria não funcionasse, restavam as poções e ungüentos, muitas vezes mais letais que a própria doença. Ossos quebrados eram tratados com talas improvisadas, feridas infeccionadas, um convite à morte. Na Idade Média, a linha entre a cura e a condenação era tênue e perigosa. Em um mundo dominado pela fé, o medo do sobrenatural assolava a mente medieval. A figura da bruxa, personificação do mal, alimentava a paranoia e a perseguição. Imagine a fúria da turba,
armada com tochas e pedras, caçando mulheres acusadas de bruxaria. Seu crime? Conhecer ervas medicinais, viver à margem da sociedade, desafiar as normas. Acusadas de pactuar com o diabo, as vítimas da caça às bruxas enfrentavam julgamentos farsas. A fogueira, purificação através do fogo, consumia vidas inocentes, alimentando um ciclo de terror e ignorância. Envoltos em armaduras reluzentes, os cavaleiros medievais, símbolos de coragem e destreza. Criados sob um rígido código de honra, juravam proteger os fracos, defender a fé e servir ao seu rei. Mas, por trás da fachada de heroísmo, escondia-se a brutalidade da guerra. Imagine o campo de batalha, uma sinfonia de metal contra metal, gritos de dor e o cheiro acre de sangue. Cavalos em disparada, lanças que se chocam, vidas ceifadas em um piscar de olhos. A guerra, um lembrete sombrio da fragilidade da vida e da dualidade do homem. E da desigualdade que imperava. Esqueçam a imagem romântica da era medieval. A realidade era bem menos perfumada. A higiene pessoal, como conhecemos hoje, era praticamente inexistente. Banhos eram eventos raros, considerados até mesmo perigosos por alguns. Imagine o odor pungente que impregnava as roupas, os corpos e as ruas. A falta de saneamento básico e o desconhecimento sobre a importância da higiene contribuíam para a proliferação de doenças. Ratos e pulgas, portadores da peste, circulavam livremente, transformando as cidades em verdadeiras bombas relógio. Em um mundo imerso na fé e no desconhecimento, a superstição reinava absoluta. Criaturas míticas, presságios e amuletos faziam parte do dia a dia. Imagine o medo constante do mal-olhado, a crença em bruxas e demônios espreitando nas sombras. A igreja, com seu poder e influência, alimentava essas crenças, utilizando-as como forma de controle social. A vida era regida por uma busca incessante por proteção contra o mal, onde a razão se curvava diante do medo do desconhecido. No topo da pirâmide social, os reis e nobres donos de vidas e destinos. A monarquia absolutista, baseada na crença do direito divino dos reis, concentrava poder ilimitado nas mãos de poucos. Imagine viver sob a sombra de um governante caprichoso, suas palavras tendo o peso da lei, sua vontade inquestionável. Os súditos, subjugados por um sistema que os oprimia, viviam à mercê da elite. A justiça, quando existia, era arbitrária e cruel. A vida no mundo medieval era uma constante negociação entre a obediência e a sobrevivência. Capítulo 13. Masmorras e tortura. Nas entranhas das prisões medievais. Esquecidas nos porões úmidos e escuros dos castelos, as prisões medievais eram locais de terror e desespero. Imagine ser lançado em uma cela fétida, infestada de ratos e doenças, à luz do sol, uma lembrança distante. A tortura, uma ferramenta comum para obter confissões e infligir sofrimento. Correntes enferrujadas, instrumentos de ferro frio, gritos que ecoavam pelos corredores. As prisões medievais, um lembrete brutal da face obscura da humanidade. Capítulo 14. O domínio do saber. Educação e a influência da Igreja. Em um mundo onde o conhecimento era poder, a educação se mantinha nas mãos de poucos. A Igreja Católica, guardiã do saber, controlava o acesso aos livros e ditava o que podia ser ensinado. Imagine um mundo onde a maioria da população era analfabeta, dependente da interpretação dos textos sagrados pelos clérigos. As universidades, que começavam a surgir, eram reservadas à elite clerical,
e aos filhos da nobreza. O conhecimento, uma ferramenta poderosa, utilizada para manter a ordem social e reforçar o poder da Igreja. Justiça ou punição? Os julgamentos na era medieval. Esqueçam os tribunais imparciais e os direitos dos acusados. A justiça medieval era um sistema arbitrário, onde a prova de culpa se baseava em superstições e rumores. Imagine ser acusado de um crime que não cometeu, sem direito à defesa, seu destino nas mãos de juízes corruptos. A tortura, considerada um método válido para obter confissões, produzia resultados injustos e condenava inocentes. A justiça medieval, um reflexo de uma sociedade brutal, onde a vida tinha pouco valor. A sociedade medieval era marcada por profundas desigualdades, onde a liberdade era um privilégio de poucos. A escravidão, herança do Império Romano, ainda persistia, enquanto o servilismo, um sistema opressivo, aprisionava camponeses à terra. Imagine nascer em um mundo onde a sua vida não lhe pertence, onde o seu destino está atrelado ao seu senhor. Os escravos, tratados como mercadoria, eram comprados, vendidos e explorados. Os servos, embora não fossem propriedade, viviam presos a uma série de obrigações e impostos que os mantinham sob o jugo dos senhores feudais. Pode ser usada para justificar atos atrozes. Erguendo-se imponentes no horizonte das cidades medievais, as catedrais góticas, com suas torres pontiagudas e vitrais coloridos, representavam o auge da arquitetura da época. Mas, por trás da beleza estética, escondia-se um profundo simbolismo religioso e uma ponta de mistério. Imagine adentrar esses templos gigantescos, a luz filtrando-se pelos vitrais, criando uma atmosfera sombria e misteriosa. As gárgulas, criaturas grotescas que decoravam as fachadas, serviam como protetores contra o mal, enquanto os arcos ogivais e as abóbadas altíssimas elevam o olhar em direção ao céu, representando a grandiosidade de Deus e a pequenez do homem. Em seus laboratórios secretos, rodeados por frascos fumegantes e símbolos misteriosos, os alquimistas se dedicavam a uma busca incansável pelo conhecimento proibido. Transmutar chumbo em ouro, desvendar os segredos da imortalidade, criar a lendária pedra filosofal, esses eram os sonhos que os moviam. Imagine a obsessão, a dedicação e o perigo que envolveram suas experiências. Embora muitos os considerassem charlatães ou hereges, os alquimistas contribuíram para o avanço da química e da medicina. Suas pesquisas, embora movidas por uma visão mística do mundo, abriram caminho para descobertas científicas futuras. Em um mundo sem exércitos nacionais ou governos centrais fortes, os feudos se tornavam ilhas de poder isoladas. Governados por senhores feudais, esses pequenos domínios garantiam a própria sobrevivência através da agricultura e da proteção militar. Imagine a vida em um feudo, autossuficiente mas vulnerável a ataques de rivais, invasões e desastres naturais. Os camponeses, em troca de proteção e do direito de cultivar a terra, juravam lealdade ao seu senhor e pagavam impostos abusivos. A vida no feudo era dura, regida por laços de dependência e obrigação. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada pela era medieval. Esperamos que tenham apreciado a viagem e que tenham aprendido um pouco mais sobre esse período tão complexo e fascinante da história humana. Embora tenhamos explorado o lado sombrio da época, é importante lembrar que a Idade Média também foi um período de grande criatividade, fé e transformação. As catedrais góticas, os avanços na agricultura, o desenvolvimento das universidades, são apenas alguns exemplos do legado deixado pelos medievais.
Ao estudarmos o passado, podemos compreender melhor o presente e construir um futuro mais justo e igualitário. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Até a próxima!